mais um programa Projeto de Lei, e agora com o deputado estadual José de Arimateia. Deputado, é um enorme prazer entrevistá-lo mais uma vez. Para mim é um prazer também, Fernanda, a todos os telespectadores que acompanham, muito importante esse projeto, né, de levar o conhecimento da população, né, os projetos que são aprovados na Casa das Leis, que é a Assembleia Legislativa. Então, eu acho que cada deputado está tendo a sua oportunidade de falar para a sociedade do que ele apresentou e foi aprovado, que é lei. Deputado, o senhor falou aí da importância dos projetos. Muito se fala no Parlamento Estadual, alguns deputados questionam que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo. Mas o senhor já tem alguns projetos aprovados na casa, né, deputado? Pois é, realmente mudou essa dinâmica na Assembleia, né, desde o tempo do deputado Marcelo Nilo, que era presidente da Casa, e depois de aí veio o deputado Nelson Leal, que deu continuidade à aprovação dos projetos, né? Que realmente a gente só aprovava mais projetos de utilidade pública, das associações, né? Instituições, ONGs, né? Que era aprovado. Mas agora os projetos de lei realmente estão sendo aprovados. Só que nós estamos com um problema, porque, por exemplo, o projeto ele é aprovado aí na Casa, com a maioria dos senhores deputados, e esse projeto ele vai para a governadoria, para que o governador possa sancionar. Quando o governador não sanciona, ele veta, e aí o veto vem para a Assembleia e a gente aprova. Só que o que está acontecendo, os projetos que foram aprovados, nós não temos visto o cumprimento da lei, porque depois que ele é aprovado, se torna lei. Então, deixa realmente de ser proposta para virar lei, né, deputado? Exatamente. A gente apresenta a proposta. É claro que essas propostas isso aí não é uma indicação do próprio deputado isoladamente, isso aí é um apelo da população, a população que chega para o deputado e diz, olha, precisamos aprovar uma lei que venha, e aí fala, né? A gente monta o projeto de acordo com ouvir o falar da comunidade, porque a comunidade, que o projeto é para a sociedade, né? Em benefício da sociedade, nós não podemos legislar em causa própria, nós temos que legislar para a população. Deputado, o senhor falou desses projetos. Quais foram os projetos do senhor que já foram aprovados? É a semana para a conscientização a respeito da tuberculose, foi isso? Olha, exatamente. Porque, primeiro, Fernanda, você sabe que nós estamos vivendo um momento da pandemia, né? Que é essa pandemia a nível mundial. E você sabe que a tuberculose, quando ela surgiu, ela também era conhecida, foi também uma pandemia, né? E aí, o que é que acontece? A gente sabe que as pessoas, muitas das vezes, elas desconhecem, muitas são as pessoas que desconhecem da gravidade que a tuberculose, ela pode acometer na vida de uma pessoa. Então, quando nós começamos a ver que o problema da tuberculose é um problema de todo cidadão, não só dos governantes que estão no poder, como o prefeito, como o governador e o presidente da República, mas da sociedade. A sociedade tem que fazer a sua parte, que é de procurar, como é que se diz? Se resguardar para que não venha a ser vitimado por essa pandemia. Então, a tuberculose, ela, para você ter ideia, segundo as estatísticas, dá 4.793 pessoas morreram no ano de 2019. Só a CESAB, dados da CESAB. 2020,
estima-se que foi 5 mil pessoas em todo o estado, né? Em todo o estado da Bahia. Entendeu? Um número bem elevado, né? E o maior índice da questão da tuberculose é na capital, Salvador. Muita gente, né, deputado? Então, é muita gente. Se você for dividir aí por 12 meses, vai dar mais de 300 pessoas por mês, né? Então, isso é preocupante. Então, a gente sabe que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, já mostra, né, e pede para as autoridades que não se descuide do tratamento das vítimas dessa doença. O Ministério, a Organização Mundial da Saúde, ela faz um alerta sempre, né? Por exemplo, estamos vivendo agora a questão da pandemia, mas o Ministério da Saúde sempre está alertando, como também a Organização Mundial da Saúde, que as doenças que já estão em curso, como a tuberculose, né, ela não pode passar despercebida em momento nenhum. Então, o que foi que a gente fez? Nós apresentamos, né, esse projeto de conscientização para que fosse criada a semana de conscientização sobre a tuberculose, né? Porque essa data, segundo o próprio Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, é comemorada no dia 24 de março, é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Então, nós fizemos como? Nós fizemos a semana toda de conscientização. Então, todos os órgãos da saúde, no nível de estado da Bahia, eles precisam fazer essa divulgação. Porque desculpa. É lei, o senhor já frisou algumas vezes que é lei. Essa lei já está vigorando, deputado? Olha, pela aprovação, sim. Agora, na prática não. Na prática, não. Para você ter ideia, só se fala da questão da tuberculose no dia 24 de março. A semana toda, que era para fazer uma semana de conscientização, para fazer nas escolas, nas associações, os prefeitos também, com os secretários de saúde do município, também está alinhado com o secretário de saúde do estado. O meio de comunicação, as rádios, a TV, outdoor, tudo isso aí era para estar funcionando, mas isso não acontece na prática, porque a lei mostra isso. A lei determina que é a semana de conscientização sobre a tuberculose. Então, era para ter 8 dias, né? Aliás, 7 dias a semana de conscientização. Mas isso não, na verdade, isso não vem acontecendo. Deputado, o senhor foi presidente da Comissão de Saúde durante 4 anos, né? O senhor acha que as pessoas têm consciência a respeito da tuberculose? Sabe o que é a tuberculose? Olha, não tem. As pessoas não têm consciência. Para você ter ideia, quando eu estava como presidente, eu sempre sugeria fazer uma audiência pública na Assembleia. Sempre sugeri fazer uma audiência pública na Assembleia. E também eu fiz um apelo para que as câmaras de vereadores também fizessem. Porque é aquele negócio, Fernanda, nós estamos... as pessoas elas precisam estar sendo orientadas. E o gestor, que no caso os prefeitos, a Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa, também tem que fazer o seu papel. E aí, é claro, automaticamente os deputados federais também, que levam esse tema a nível do Congresso Nacional. Isso falta acontecer, porque alguns fazem. Se você for contar hoje a situação no Dia Mundial do Combate à Tuberculose, quais os municípios que foi lembrado, hoje você conta no dedo, assim, de que essa data, 24 de março, eles ouviram no meio de comunicação, mas no próprio município não aconteceu sequer nenhuma divulgação. Então, isso é uma falha grave e é preocupante, porque
cada ano está se multiplicando, aumentando, entendeu? Deputado, senhor, como foi a atuação do senhor durante esse período que o senhor presidiu a Comissão de Saúde? Na realidade, eu acompanhei, que na época eu era repórter, eu cobria muito o senhor sempre foi muito parabenizado pela sua dinâmica, sempre muito atuante, sempre várias reuniões, várias audiências na Comissão de Saúde, mas eu quero ouvir do senhor, como foi essa atuação do senhor nesse período? Olha, eu realmente trabalhei não só dentro da própria Assembleia, no caso, nas comissões, na Comissão da Saúde, na Assembleia, mas eu visitei em loco os problemas, né, de saúde. Por exemplo, nós temos um problema da questão da falta de medicamentos, das pessoas que dependem que tomam aquele remédio contínuo, né? Nós temos o pessoal também do Hospital Juliano Moreira, que naquela época nós travamos uma luta porque o governo queria fechar os hospitais, né, como o de Salvador, de Feira de Santana, né, de pessoas que têm problemas de saúde mental, né, que elas precisavam de um atendimento. Aí o governador, mas o secretário alegava que os CAPs fazem o trabalho. Só que os CAPs, eles fazem um trabalho de prevenção. Mas existem casos nos hospitais, nos hospitais como Juliano Moreira, Hospital Colônia Lopes Rodrigues, Feira de Santana, que tem pessoas que eles já são internos, vivem internados no hospital há não sei quantos anos, nem a família vai visitar. Então, essas pessoas iam ficar como se não tivesse um hospital, né? Se não tivesse um centro de apoio do próprio governo do Estado. Vitória da Conquista também. Então, nós travamos essa luta que ficou marcada, mas foi muito importante a atuação da comissão, de uma forma geral, porque os hospitais não fecharam, né? Nós não fecharam e a gente continua acompanhando, né? A gente continua acompanhando. Como também as pessoas que tomam medicamentos contínuos, né? As pessoas que precisam daquele medicamento. A gente tem um problema grave na saúde da Bahia, que a secretaria ela não tem assim, dados científicos, o número real de quantos pacientes são diabéticos, pessoas que precisam, que têm doenças raras. Você está entendendo? O Estado da Bahia, a secretaria, não tem esses dados. E aí é onde surgem os problemas da falta de medicamento. Porque quando você tem dados, o governo faz o seu planejamento de compra do medicamento, não é? E isso, na verdade, não tem acontecido. Deputado, atualmente o senhor está em que comissão? Atualmente eu estou como presidente da Comissão de Meio Ambiente na Assembleia. Eu passei os 2 primeiros anos e agora retornei novamente como presidente da Comissão de Meio Ambiente. Eu sou vice-presidente da Comissão de Saúde na Assembleia. Eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde, né, na Assembleia. E também sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos do Idoso. Então, eu tenho defendido essas causas, né, dessas bandeiras, e defensor também da causa animal. Eu tenho também, inclusive, eu tenho um projeto de lei que foi criado a Semana de Conscientização e Proteção aos Direitos dos Animais. Eu tenho uma lei. É a primeira Mas semana. Essa lei ela vigora, porque eu lembro que eu já participei de um evento na Assembleia Legislativa. Foi em relação à lei? Exatamente. Aqui, olha, por exemplo, essa lei de proteção aos direitos dos animais, ela, coincidentemente, ela sempre cai na semana da eleição, quando tem o processo. E o único ato que nós não divulgamos assim, no caso, quer dizer, nós divulgamos, agora a gente não faz aquela campanha educativa no período da eleição, mas
Nos outros anos, nós estamos fazendo a nossa parte, como Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, os que são defensores da causa, as ONGs que defendem a causa, elas têm nos ajudado. Agora, voltando para o poder público, no caso, o governo do Estado e os municípios, eles realmente desconhecem da lei, porque eles não abraçam, não cumprem a lei. Então, esse é um problema grave que a gente enfrenta, né? Mesmo sabendo que existe a lei, mas ela não é cumprida. Deputado, em relação à lei também, o senhor tem outra lei que foi aprovada, foi a respeito dos acidentes de trânsito com motos, né? Uma forma de prevenção. Como foi essa lei, deputado? Olha, esse foi mais um projeto. Esse projeto foi apresentado em 2013, né, que criou a Semana Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto, né? E esse projeto, segundo a Polícia Rodoviária Federal, apenas em 2020 foram 667 acidentes envolvendo motocicleta nas rodovias federais baianas, só na Bahia, estou falando dados da Bahia. Então, diante dessa situação, nós apresentamos esse projeto para que fosse realmente conscientizado, uma campanha de conscientização às pessoas que muitas das vezes elas estão usando a moto e elas não são habilitadas. Primeiro, não são habilitadas. Segundo, elas não passou por aquele processo da autoescola, né? Por exemplo, hoje, se você chegar na zona rural, você dificilmente encontra a pessoa de bicicleta, você encontra a pessoa de moto. Antigamente, você encontrava a pessoa de bicicleta, você encontrava pessoas no jumentinho, né? Mas de moto, não. Hoje você chega numa zona rural, quando você vai olhar, a pessoa não passou por autoescola, ela não usa o capacete, que é a questão da prevenção. Dela se proteger. Então, diante disso, então esses mesmos costumes que ela tem na zona rural, ela vai para o centro da cidade. E quando chega no centro da cidade, ela bate de frente exatamente por mais que a cidade seja pequena, mas sempre tem um transporte, sempre tem até alguém, tem o pedestre também. Diante dessa situação, o Conselho, o próprio secretário de Saúde do Estado da Bahia diz que é um dos maiores problemas que hoje, se você chegar no hospital, o maior número de pessoas que estão ali, se você for fazer a pesquisa, você vê que foi acidente de moto, né? Quer dizer, agora é claro que nós estamos vivendo essa questão da pandemia, mas há um ano atrás, você chegava no hospital, o hospital está super lotado e a maioria dos pacientes foram causados por acidentes, pessoas que foram vítimas do acidente de moto. Então, por isso E o número de invalidez também é absurdo, né, deputado? Pois é, o gasto para o governo, tanto estadual como o governo federal, é muito alto, porque vai aumentando, né? Primeiro, o custo com a questão da saúde, que tem que cuidar, tem que dar assistência, o Estado, o município tem que dar assistência, e o governo federal. E também a superlotação, porque os hospitais, Fernanda, hoje, quando você já conhece muito bem a história da saúde da Bahia, antes do Covid chegar, já existia a fila da regulação, que é conhecida como a fila da morte. Essa regulação já vem de muitos anos. E por quê? Porque os hospitais públicos, não adianta você construir o hospital, mas se você não tiver um trabalho para diminuir, onde é o problema que maior nós temos hoje de acidentes? É de morte. Então, o governo precisa urgentemente cumprir essa lei. E essa lei,
que foi aprovada é mais uma lei que está em esquecimento do cumprimento. Não é cumprida. Só chega o dia da prevenção dos acidentes de moto e pronto. Aí passam as campanhas institucionais, tanto do governo do Estado, como também do governo federal, mas a nível de semana, porque não se consegue combater e conscientizar a sociedade em um dia, 2 dias, não. Isso tem que ser uma semana no mínimo. Deputado, o senhor, como autor da lei, o senhor chegou a conversar com algum representante do governo em relação a essa lei? Conversamos com o líder do governo, conversamos também com o próprio secretário de saúde do Estado. Ele, inclusive, quando foi, eu lembro como se fosse hoje, nós estávamos ali no auditório da Assembleia, que estava tendo essa semana de conscientização, essa semana não, estava tendo o Dia Mundial de Combate à Violência aos Acidentes de Moto, né? Eu entreguei em mãos ao secretário e ele leu na hora, disse, olha, um projeto como esse aqui, nós vamos ter que convocar toda a bancada do governo, como a bancada da oposição, para que a gente possa aprovar uma lei como essa. Enfim, conversamos, aprovamos e hoje está aí. A lei não é cumprida. Deputado, como o senhor está lidando com a pandemia em relação ao trabalho parlamentar, à base eleitoral? Olha, Fernanda, primeiro eu também passei por esse momento difícil, né? Eu fui acometido do corona o ano passado, no mês de abril do ano passado. Está fazendo 1 ano. E eu, a minha esposa, e aí nós... O senhor teve sintomas leves, deputado? Foi. Graças a Deus eu tive um sintoma leve. Por quê? Porque quando estourou mesmo a questão da pandemia, eu comecei a ouvir, né, alguns especialistas, né, médicos. Você sabe que existem os médicos que acreditam na prevenção, né, e outros que já não acreditam. Isso existe. E eu acreditei quando o médico disse que quando você tomasse uma ivermectina, eu tomei ivermectina. Já fazia, quando eu tive a Covid-19, já fazia 2 meses que eu vinha tomando ivermectina. E quando eu tive, realmente os sintomas não foram tão graves como está sendo, apesar que nós estamos agora com a mutação do vírus, né, que é mais forte. Mas mesmo assim, eu não tive esse sintoma tão forte. Né? Mas o senhor acredita que foi por conta da ivermectina? Eu acredito que foi, não só foi a ivermectina que eu tomei também essas vitaminas que eles aconselham, o chá, né? E tudo isso, muita vitamina D, vitamina C, entendeu? A alimentação, graças a Deus, também bem. E assim foi. Graças a Deus, nós vencemos essa Covid. E aí, respeitando o que os cientistas e a própria Ministério da Saúde determina, o nosso trabalho foi sendo feito como aquele trabalho respeitando o distanciamento, usando a máscara, usando o álcool gel. É claro que eu usei muitas redes sociais, né? Fazia os contatos com os amigos, lideranças, participei de muitas lives, fazia também reuniões através da plataforma Zoom, e isso aí até agora nós estamos, mas graças a Deus agora a gente já estou participando presencialmente, né? Outra coisa, participei da campanha de prefeito aqui em Feira. Verdade, foi mesmo, deputado. Pois é. Parabéns pela campanha. Pois é, foi um grande desafio, porque você enfrentar uma campanha, Fernanda,
Você enfrentar, eram 8 candidatos a prefeito de Feira de Santana. Segundo as pesquisas que eles mostravam aqui, eu era o último colocado, o último, menos de 1%. A imprensa sempre batendo, e eu sempre mostrando o contraditório, porque não batia com a realidade, porque eu estava, mesmo com a questão da pandemia, mas eu estava visitando a comunidade. Eu ia respeitando o protocolo todo. E resultado, quando terminou as eleições, eu fiquei em 3º lugar. Imagine, deputado. Pois é. Ficou... E a gente sente, né, deputado? Eu acho que política é o termômetro da política, é o calor humano, né? Mesmo que você não tenha tido isso por causa da pandemia, mas o senhor sente em relação a mensagens, a rede social, a live, é tudo, né? Pois é, tudo isso, ó, e tem mais. Participei de todos os debates na TV. Eu participei, né, lutando contra a estrutura do prefeito da cidade, com toda a sua estrutura, lutando contra o candidato do governo do Estado, que era o deputado federal Zé Neto, e eu sem estrutura, assim, no mínimo eu só tinha um básico mesmo, que era o material santinho, mas graças a Deus a Sociedade de Feira de Santana pôde absorver os nossos projetos, né? Nós conversamos com o povo, olhando no olho, e graças a Deus chegamos em 3º lugar. E deu uma visibilidade grande, porque você sabe que Feira de Santana é uma cidade que tem hoje quase 400 mil, mais de 400 mil eleitores, e tinha muitos eleitores. Olha que eu já moro em Feira há 26 anos. 25 anos que eu moro em Feira. 25. Lá em Trocamento Rodoviário, né, deputado? Passa muita gente, é uma cidade extremamente grande, o comércio muito forte. Eu já morei lá em Feira. Pois é. E aí, outra coisa, então deu aquela visibilidade grande. Eu fui vereador 2 vezes em Feira de Santana, né? E agora nós estamos se preparando para o ano que vem, né? Eu tenho certeza que ano que vem, mesmo com toda... E outra coisa, Fernanda, essa questão da pandemia, ela vai continuar, pode ter certeza. Nós temos que se adaptar. É o que eu estou dizendo sempre para as pessoas, ó. Se nós hoje estamos convivendo diante da tuberculose, diante da zika, né? Da dengue, do chikungunya, então nós temos que usar aquilo que o protocolo determina: máscara, álcool gel, lavar as mãos, distanciamento, porque a pandemia, e o pior da pandemia não é nem só a questão do vírus, que é invisível, mas é a questão política. Você sabe que um dos maiores problemas, o maior entrave que tem da pandemia, que está demorando muito a combater, é exatamente a questão política. A questão política. Misturaram, eles agiram de uma forma... Você acha que politizou a pandemia, é isso? Com certeza, politizou. Politizou. A primeira atitude foi tirar a autonomia do presidente da nação, que é o presidente que foi eleito com mais de 57 milhões de brasileiros, tirou a autonomia dele. E mesmo assim, ele cumpriu com seu papel mandando recursos. A Bahia recebeu mais de 60 bilhões de reais. A Bahia. Entendeu? Esses dias eu estava participando de um evento na cidade de Serrinha, semana passada, sábado passado, e eu estava vendo os dados que o ministro João Roma, que estava presente, e o ministro Gilson, do Turismo, eles fizeram uma apresentação do número de vacinas que o governo federal já tinha mandado para os estados, os 27 estados, 47 milhões de doses de vacinas. E até aquele momento só tinha 25 milhões de brasileiros que receberam a vacina. Quer dizer, aí você vê que está uma coisa totalmente... Temos que acelerar, temos que correr com a vacina, para poder, quanto mais chega a vacina, tem que ir vacinando logo. Né? Mas aí criar essa questão política. Desculpa, deputado,
qual o momento mais difícil para o senhor durante a pandemia? Durante esse período, qual foi o momento assim que o senhor refletiu, o senhor parou? Porque a gente, todo mundo, né, o Brasil todo, o mundo todo, ficou muito tempo em casa, então momentos de reflexões, vários tipos de momentos. E o seu? Qual o momento do senhor? Olha, o momento mais difícil, primeiro foi, você sabe, quando eu tive a pandemia, o Covid-19, que foi no ano passado, você sabe que a própria imprensa já mostrava todo dia, como até hoje é assim, mas já diminuiu mais, mas naquele período, era o período praticamente do lançamento dessa praga, dessa pandemia, né? E você está com aquele problema dentro de você, realmente não foi fácil, porque você atinge o seu sistema psicológico, você fica pensando que, diante das notícias, você vê as pessoas sendo sepultadas, não sei quantas centenas de covas abertas. Então, isso é uma coisa assustadora. Apesar que eu não tenho medo da morte, porque eu confio em Deus, eu tenho minha fé genuinamente em Deus. Mas a pessoa que está vivendo, que viveu a pandemia, que teve o Covid-19, ela passou momentos de tensão, né? Porque você tem família, você tem filhos, você tem netos, né? E a sua esposa teve no mesmo período que o senhor? A minha esposa, ela já foi, segundo os exames, disse que ela já teve antes de mim. Ela teve antes, né? Entendi. Assintomática ela ficou. Entendi. Agora, hoje o maior problema que eu vejo diante da questão da pandemia, sabe o que é? É o desemprego que aumentou por conta das decisões, e aí eu volto a falar, questões políticas, né, que eles foram exagerados nas decisões, porque como é que o cidadão que vai até o prefeito diz que não tem emprego, então aquele cidadão ele vai pegar o seu carrinho de mão e vai vender uma fruta de porta em porta para sobreviver. Como é que isso é tirado dele? Como é que ele fica? Entendeu? Tudo bem, veio o auxílio emergencial, é uma coisa paliativa, mas as pessoas, elas precisam trabalhar. O seu trabalho dignifica o cidadão, mesmo o seu trabalho informal. Se não tem condições de trabalhar no setor público ou privado, mas ela tem o seu trabalho informal. O que ela sabe fazer, ela vai fazer para ganhar honestamente o seu pão nosso de cada dia. Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no programa Projetos de Lei, falar que é um enorme prazer entrevistá-lo, revê-lo, né, depois de tanto tempo. Então, para mim é um enorme prazer estar conversando com o senhor novamente. Olha, um prazer todo meu.